Fala aí, rapaziada, beleza? Alex do canal Alex do React aqui na área. Galera, hoje é vídeo de reação. A gente vai estar reagindo aqui hoje o vídeo do Rica Perrone, né? O jornalista Rica Perrone, que todo mundo conhece. Essa semana ele falou da torcida do Fluminense, dos influencers do Fluminense. E a gente vai estar reagindo aqui nesse canal, beleza? Galera, antes de a gente partir para o vídeo, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar aquele like. A gente tem lives, né, diárias aí de segunda a sexta, tem vídeo de reação todo sábado que a gente vai estar colocando aqui nesse canal, beleza, galera? Então, se você gosta desse canal, se inscreva, deixa seu like, comente, e após essa vinheta, vamos reagir o vídeo do Rica Perrone. Vamos que vamos. Bom dia, minha diretoria. Vamos nos expor contra a torcida do Fluminense, que causa aquele trabalhinho básico, mas é preciso manter a opinião do que eu realmente acho e que se foda. Eu já tenho dito há algum tempo que eu acho que o torcedor de futebol, de maneira geral, ele tá ouvindo qualquer merda, e consumindo qualquer merda e replicando qualquer merda. E ontem eu tive a oportunidade, o privilégio de assistir os reacts no pós-jogo do Fluminense ontem de várias pessoas ligadas ao Fluminense, várias opiniões sobre o Fluminense e tal. E, cara, é um negócio assim, as mesmas pessoas que sempre criticaram a imprensa, que sempre falaram da imprensa e tal, elas assumiram esse papel para fazer 10 vezes pior. É absolutamente tosco, é absolutamente ligado ao sensacionalismo, ao caça-clique, é completamente constrangedor. E aqui separa-se dois tipos de pessoa. As pessoas que falam assim, ó, eu sou um torcedor do Fluminense que tô aqui falando o que eu sinto com o microfone ligado. Foda-se, esse cara é um torcedor, ou ele quer simplesmente replicar o que você tá sentindo depois do jogo, ele ganha os likes, a vida em cima de basicamente replicar as suas emoções. Então ali não tem nenhum contexto jornalístico, de análise mais correta e tal. É sempre sob o ponto de vista do seu clube. Meu ponto principal é o seguinte, cara, se o que você quer é assistir qualquer comentário sobre futebol sob o ponto de vista do seu clube, cara, você pode mandar um cachorro latir, que ele vai latir de acordo com o que ele sabe, entendeu? Rapaz, o Rica Perrone já começa já o vídeo com uma forma grosseira, totalmente desnecessária. Qualquer merda. Que isso, cachorro? Você manda o seu cachorro latir, ele vai latir. Pô, Rica, que isso precisa dessas expressões, dessa reação. E outra coisa, os youtubers do Fluminense são torcedores, a grande maioria, 99%. Né? E aí eles vão reagir após o jogo, o pós-jogo dele vai ser na base da emoção, na base daquilo que eles enxergaram como torcedores, e as pessoas consomem aquilo que elas querem. Se elas vão lá ver o canal, tem engajamento, enfim, o canal da galera que faz o YouTube do Fluminense, que gosta, pô. É claro que o cara vai estar ali na emoção, né, Rica? E ele vai reagir com emoção. Mas você quer dizer que o cara ali é um tosco, que o cara ali não sabe fazer uma análise de futebol? Será que o cara que ali, que é o torcedor que o YouTube que você está falando, será que ele não conhece mais o time dele do que um jornalista que vê, né, apenas um pouquinho do jogo ali, ou tá aí, enfim, fazendo críticas ali ao YouTube, que de fato acompanha o clube dele todo dia? Vamos continuar aí. Então, assim, sempre sob o ponto de vista do seu clube, qualquer derrota é um tropeço, qualquer jogo que você não golear, quando alguma coisa aconteceu, qualquer gol que você tomar, quem falhou, e aí não dá para discutir futebol. Dentro do razoável, a gente tem que considerar que tem outros adversários, mas tão fortes quanto tradicionalmente e mais fortes atualmente do que o Fluminense e tal, que o Fluminense tem uma série de limitações técnicas que o torcedor estava iludido não acreditando nisso. Eu apanhei pra caralho aqui, o Fluminense ganhando, e eu falando, gente, mas esse time não é tudo isso. Ah, você tá louco, nós vamos ganhar o Brasileiro, Libertadores. Falando, gente, o time do Fluminense não é tudo isso. Não, o time do Fluminense é maravilhoso, é muito melhor que o Vasco, quando tinha Coutinho, Ryan, Verratti, que não era. Sabe de nada, inocente. É muito melhor que o São Coutinho, Ryan e Verratti. Olha, você falou agora de um trio agora fenomenal, né? Desses três aí, o Ryan, de fato, eu vejo que é jovem lá, que tem muito talento, que tá arrebentando na Premier League, ok. Coutinho, Verratti, que não tá nem mais no Vasco. Pô, ganhou muito bem a gente lá na Copa do Brasil. Eu sei que você vai continuar aí, deve falar do Zubeldia, né? Muito graças ao Zubeldia, né? São Paulo tem time melhor do que o do Fluminense. O mesmo São Paulo tomou de 6-0 do Zubeldia.
Paulo? Não é. É melhor que o Corinthians? Não é. Mas, né, quando o Fluminense embalou a vitória, o torcedor muda rapidamente, porque ele começa a ouvir esse discurso oportunista mudar rapidamente. Então, o Fluminense ganhando é o melhor time do mundo, o Fluminense perde um jogo, o Fluminense é uma bosta, tem que demitir todo mundo. Ontem eu vi coisas como, tem que tirar o Zubeldia, esse cara é um merda. Eu vi coisas como, tipo, tem que impeachmentar o presidente do Fluminense. Cara, assim, verdadeiras aberrações para quem realmente trabalha e acompanha futebol e não o Fluminense. O Fluminense, ele não tá fora do... Você não acompanha o Fluminense. Você simplesmente está aí falando aí, fazendo as suas críticas, né? Achando que tem um monte aqui desse lado aqui. Tem um monte de pessoas aqui que não tem nem um pouco de intelecto, né? Que são só pessoas emotivas que falam qualquer coisa. E que você não acompanha o Fluminense, né? Você está fazendo um vídeo aí de criticando os torcedores que gostam do canais e dos YouTubes. A galera está criticando o Zubeldia, não é por causa de agora, já é desde o ano passado. No final do ano passado que ele já vem cometendo algumas falhas. E ultimamente ele vem, né? Eu quero entender aqui suas críticas e saber se você conhece um pouquinho quais são os defeitos, por que a galera está criticando o Zubeldia. Vamos continuar. E sobre o impeachment, é muito mais pela gestão temerária que o presidente Matheus Montenegro teve, com a falta de defesa da sua instituição, com a falta de defesa dos seus sócios torcedores e dos seus torcedores, no qual você mesmo fez um vídeo, né, Rica, falando que não concordava com a ação da diretoria do Fluminense. E que cabe sim artigo dentro do Estatuto do Fluminense, cabe sim pedido de impeachment para o presidente Matheus Montenegro. Você, como jornalista, deveria ter feito esse trabalho. Do contexto do futebol, como o Flamengo, como o Vasco. Cada clube ele não tem uma vida própria. Ele vive do contexto do futebol. Se você for botar no contexto do futebol, você vai entender rapidamente, através do histórico dos maiores times do Fluminense, que você vai perder jogos. E quais jogos você vai perder? Aí eu comecei a puxar para tentar entender a crise no Fluminense. E, cara, desculpa, mas eu tenho muita razão no que eu tô falando do Fluminense há 2 anos. Porque os números mostram isso claramente. Eu defendi que o torcedor do Fluminense estava sendo chato pra caralho até o Mundial de Clubes. Que o Fluminense estava entregando, que era o que podia com aquele time, que ele podia reclamar da contratação. Ele podia reclamar da diretoria contratar jogadores que ele não concorda. Aí eu tô junto, que eu acho que realmente o Fluminense contrata muito mal. Mas que o time entregava mais do que isso. Bom, veio o Mundial, todo mundo foi lá e fechou a matraca e falou, talvez realmente o maior resultado internacional da história do Fluminense. Beleza. Passa o Mundial, o Fluminense volta para o Maracanã e enfrenta Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro. 3 dos times que estavam brigando pelo título. De ressaca pós-Mundial, sem ter tido a pausa que todo mundo tem. Perde os 4 jogos. Quando ele perde esses 4 jogos, a torcida do Fluminense vaia no Maracanã e reclama. Aí eu fui lá e comecei a falar, gente, olha só, peraí, não faz sentido, né? Pô, mas calma aí, Rico. Você está tratando o Fluminense como um clube pequeno, cara. Você acabou de falar. Tudo bem, até concordo com você. Até o Mundial, ali, com o Renato, até a torcida tinha um pouco de paciência com ele. Não foi só por causa do Mundial, não. Até o Mundial, a torcida estava ali do lado do Renato, quando ele foi para o Mundial, mesmo com algumas escolhas do Renato equivocadas, como poupar na Sul-Americana, não dar muita valor à Sul-Americana. Como o Renato Gaúcho vem fazendo agora no Vasco, né, Rica? Você acha que a torcida do Vasco está feliz com o Renato Gaúcho na Sul-Americana? Vai ver. Vai ver os YouTubes emocionados também do Vasco também, Rica. Não estão felizes não, tá? Nenhum torcedor do Vasco. Então, as críticas do torcedor do Fluminense com o Renato era isso. Manda alguém ir, aí dá lá o atestado médico dele, dizendo que o médico não deixa ele para altitude, né? Era isso. A questão é essa, a crítica ao Renato Gaúcho. Você tinha que ter falado no seu vídeo aí, beleza? E aí o Fluminense perde 4 partidas seguidas voltando do Mundial para o Cruzeiro de 3-0 no Maracanã. Um time dormindo em campo. Beleza? E teve uma semana de descanso, porque o Fluminense ficou até a semifinal do Mundial e só foi jogar a semana depois contra o Cruzeiro. Tomou de 3 do Cruzeiro. Se eu não me engano, foi 3. Tá? E aí, depois perdeu para o seu São Paulo, o Morumbi, perdeu para o Flamengo e teve mais uma derrota. Foram 4 pauladas seguidas. Aí você quer que a torcida do Fluminense fique feliz? É clube pequeno aqui? É o quê? Com todo respeito ao Mirassol, ao Bragantino, é isso? Ah, porque aqui é Fluminense, tem que ganhar todo mundo, e o caralho, isso aqui é... Nós estamos vaiando contra a diretoria. Eu falei, mas mesmo contra a diretoria, também acho que tem alguns reforços, mas que realmente não tem dinheiro, né? Mas tudo bem, eu acho meio over, mas tá bom. Resultado de digital influencer. Obviamente que a torcida não era tão mongoloide assim até surgirem essas figuras.
E aí o Fluminense vai lá e retoma depois desse... Olha como que ele trata as pessoas, e ele mesmo vive, né, de digital influencer, né? É jornalista, mas vive do YouTube, digital influencer. Mongoloides. Por que esse termo agressivo, grosseiro? Jogos começa a empatar, ganhar de novo, volta a sequência normal dele, até que o Fluminense perde um jogo pro Bahia fora de casa 1-0, que não é nenhum absurdo, toma uma porrada do Red Bull, se recupera contra o Bahia dentro de casa e tal, e vem o jogo contra o Lanús. O Fluminense perde o jogo lá pro Lanús, empata no Maracanã e o Renato Gaúcho sai do Fluminense, porque o problema do Fluminense era o Renato Gaúcho, obviamente. Como todos os torcedores acham que é um absurdo você não fazer Soteldo, Serna e Canóbio ganharem todos os jogos 3-0. Realmente é constrangedor. Não, não é absurdo, né, Rico? Não, a gente tinha que ficar calado, a gente tinha que ficar feliz, porque deve ser seu amigo, né, o Renato Gaúcho, não sei. Ele simplesmente foi eliminado pro poderoso Lanús no Maracanã. E a torcida do Fluminense tem que ficar feliz. O poderoso ataque do Soteldo, Canóbio, que você falou, Soteldo, Canóbio e Serna. Só o Soteldo, eu acho que era o ataque, só o valor do Soteldo era o ataque todo ali do Lanús. A gente não tem como ficar feliz com a eliminação pro Lanús. E o Renato Gaúcho, ele já vinha dessa sequência aí de pauladas já na cabeça, e aí com a eliminação do Lanús. E outra coisa, Rica, tá só para corrigir você. O Fluminense não demitiu o Renato Gaúcho, não, tá? O Mário, ele não ia demitir o Renato Gaúcho por causa de pressão naquele momento de torcedor, não. Quem pediu o boné foi o Renato Gaúcho. Foi ele que pediu a demissão. O treinador não fazer essa máquina funcionar. Sai o Renato Gaúcho, entre os Zubeldia. Continuam os resultados semelhantes. Fluminense dentro de casa forte, Fluminense pontuando regularmente e perdendo jogos aceitáveis. Na era Zubeldia, que é a que nós estamos discutindo agora, o Fluminense perde para o Ceará fora de casa com o jogador expulso, perde um clássico para o Vasco, perde um jogo fora de casa para o Mirassol, resultado normal. Perde um clássico para o Vasco, todos os outros jogos ele ganha e empata, tá? Em casa ganha tudo. Campeonato Carioca vai ganhando, aí ele tem quais as derrotas do Fluminense? Ele perde nos pênaltis pro Flamengo, ou seja, ele empata com o Flamengo, ele perde 2-1 pro Palmeiras fora de casa no Campeonato Brasileiro. Perde um clássico no Brasileiro contra o Vasco, clássico, e aí ele perde o jogo pro Flamengo agora, essa semana, que tem toda essa questão que eu concordo da diretoria, ter cometido um erro e tal, e o Fluminense perde o jogo pro Flamengo apertando até o último minuto. Ontem o Fluminense comete o primeiro grande tropeço dele, porque o LaGuardia, queira ou não, um jogo de Libertadores fora de casa. Você pode não ter gostado da atuação, mas você não pode considerar isso um absurdo. E aí você perde em casa para o Rivadavia. Um time que eu também nunca tinha ouvido falar, comecei a ouvir falar esse ano aqui. Nesse primeiro tropeço do Fluminense, que é o primeiro realmente jogo que você vai olhar e falar, porra, esse jogo aqui não era para ter perdido, de todos esses que eu listei, e nós estamos falando de quase um ano. Em um ano, o Fluminense perdeu este jogo que você fala, não, esse jogo aqui não pode perder. É para impeachment o presidente, é para demitir o treinador, esse time é uma merda. Tá, Rico, deixa eu corrigir você aqui. Eu achei que no vídeo você ia colocar aí as falhas do Zubeldia, porque que a torcida grande parte da torcida está querendo fora Zubeldia. Como você não trouxe no vídeo, eu vou falar aqui rapidamente. O trabalho do Zubeldia, com os números, principalmente dentro de casa, é muito bom sim, né? A primeira derrota agora como mandante foi pro Flamengo agora, o 2-1 agora do último domingo. Ok, beleza, né? Mas o trabalho do Zubeldia, a torcida do Fluminense, Rica, ela questiona, nos momentos decisivos, o Zubeldia, ele é covarde, né? Primeiramente na sua escalação, e ele tem péssima leitura de jogo. Você deveria, como jornalista, analisar o trabalho do Zubeldia e dirigir o seu São Paulo, né? Em grande parte da torcida do São Paulo que te segue, e vai ter a mesma opinião do que a minha aqui. O Zubeldia tem uma leitura de jogo muito ruim, o Zubeldia não usa base, e nos momentos decisivos o Zubeldia é covarde. Exemplo, na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, você falou que o Vasco tinha mais time que a gente, eu discordo, tá? O Fluminense ali poderia ter ganho o Vasco, né, na semifinal, a gente já tinha o Acosta já começando a jogar bem, tinha o Thiago Silva, a gente tinha ali alguns bons jogadores do Fluminense, como o Martinelli, como o Hércules, né? Então, assim, a gente tem muito mais entrosamento do que o Vasco, e ali a gente estava no melhor momento do que o Vasco, e a gente tinha, sim, time para partir para cima do Vasco. E, pelo contrário, o Vasco foi melhor nas duas partidas, e o Vasco merecia se classificar até antes dos pênaltis. Essa é a minha opinião. Então, ele foi covarde contra o Vasco, muito conservador. Esse Chico Everaldo em péssimo momento.
Foi contra o Flamengo na final da Copa, do Campeonato Carioca, Rico. Ele novamente quis amarrar o 0-0. O Flamengo tinha acabado de fazer uma troca de técnico. O Flamengo em crise, ali naquela troca com o Felipe Luiz, que mandou embora o Felipe Luiz. Aí veio o Leonardo Jardim. Primeiro jogo do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim vai para cima do Fluminense, abafa o Fluminense. Muitas das vezes foi melhor do que o Fluminense, mas o seu Zubeldia ficou no 0-0 para levar para os pênaltis. E ele achava ali que o Fluminense ia ganhar nos pênaltis o Flamengo. O Rossi e com melhores batedores de pênaltis o Flamengo tem do que a gente. Outra coisa, o trabalho do Zubeldia agora também está começando a ter muitos problemas. Leitura, além disso, é panela dentro do vestiário, né? Ele prefere ali colocar o Freitas, 35 jogos, mas ele não dá oportunidade a um jovem que a gente acabou de contratar, o Milan, um zagueiro promissor do Uruguai, não jogou 1 minuto sequer. Ele insiste com o Ganso, mesmo a gente sabendo que o Ganso não tem condição física. Então, Rico, você deveria fazer um trabalho de análise melhor do trabalho do Zubeldia e entender por que a torcida do Fluminense está insatisfeita com o Zubeldia, né, nos momentos decisivos. E a torcida quer ser campeã. Diferente de você, eu discordo, eu acho que o Fluminense pode sim ser campeão. É dos mesmos criadores do Abel vai tomar no cu no Allianz Parque. Aí, nego quer discutir. Aí quando você vai lá e faz as críticas, que é engraçado, porque também tem influenciador digital que ele fica putinho. Ele fala assim, pô, Rica, mas você tá falando mal dos influenciadores digital de clube. É que é engraçado, porque a vida inteira vocês falaram assim, a imprensa é uma bosta, essa empresa suja, o caralho. Aí eu nunca pude me ofender. Agora, quando toca na profissão de vocês, na classe de vocês, agora vocês ficaram ofendidinhos, vocês se juntam, vocês falam, não, pessoal, vamos lá. Aí virou agora mimimi. Então assim, cara, os números estão aqui. É absolutamente injustificável qualquer revolta coletiva da torcida do Fluminense. Você pode estar chateado com a derrota de ontem, você pode estar preocupado com os últimos 2, 3 jogos. Isso é uma coisa. Revolta, terra arrasada, demissão, impeachment, desculpa. Isso é coisa de um menininho mimado de 12 anos de idade porque perdeu a porra do brinquedinho dele, porque o PlayStation dele quebrou. Discordo de você novamente. A torcida do Fluminense não é menininha mimada, não. A torcida do Fluminense, ela acredita que o Fluminense tem um elenco, não é um elenco, né, que eu sei que você vai falar, vai citar aí Flamengo e Palmeiras, enfim. Claro que a gente não tem um elenco do Flamengo e Palmeiras, mas o Fluminense tem um dos elencos aí no Brasil que com o técnico que consiga ali extrair um pouco mais desse time, a gente tem capacidade sim de ser campeão. Por que não? A gente tem um bom goleiro, você discorda disso. Temos bons laterais. Acho que o problema do Fluminense está na zaga. Eu acho que o Fluminense precisa de um zagueiro top ali. Isso eu concordo, né? O Fluminense tem bons volantes, como o Martinelli. Né? Muita da gente fala até para ele para a seleção. O Hércules. Ainda tem o Bernal. A gente tem o Acosta e o Savarino no meio de campo. A gente tem o João Kennedy. Contratamos agora o Castilho, que é um bom jogador. Eu acho que precisaria sim de um ponto insinuante. Eu concordo com você quando você critica o Canóbio, o Serna. Tomo junto. Eu também não gosto desses dois jogadores. Mas a gente tem ali o João Kennedy, o Castilho, né? Eu acho que dá para extrair sim uma melhor ainda fora de casa e nos momentos decisivos sim, seu Zubeldia, tá? Eu discordo de você. Quebrou, manda arrumar, irmão. Não dá para arrumar agora que tá sem dinheiro, arruma semana que vem, mês que vem. Mas você não precisa quebrar a casa, você não precisa falar que você odeia o seu pai, que a família toda é uma merda e que você vai crescer e morar sozinho, como diria Macaulay Culkin. Tá um pouco over, não tá não? Ou vocês realmente estão achando que vocês têm um time igual ao do Palmeiras e do Flamengo? Aí, se achar isso, aí não é questão de consumir ou não certos conteúdos. Aí é mais a questão realmente de ter uma dificuldade cognitiva fodida, porque basta você olhar os valores, os salários, e você vai entender a diferença. Continuo. O Fluminense está há mais de um ano entregando mais do que o torcedor deveria esperar. Só que isso gera uma expectativa nova. Eu discordo de você, eu acho que o Fluminense eu acho que o Flamengo sim e o Palmeiras têm elenco melhor do que o Fluminense pelo poder de investimento e tal, mas quando a gente joga com o Flamengo, que o técnico, né, ele não tem medo do Flamengo, a gente sempre encarou o Flamengo, até com elencos bem piores do que esse, né? Em 2020, 2021, 2022 e 2023, acho que nós somos o clube que mais vencemos o Flamengo aí, então assim, contra o Flamengo a gente não tem esse problema, né? Contra o Palmeiras fazemos bons jogos também, né? O último, até você citou o último jogo contra o Palmeiras, o Fluminense fez uma boa partida, poderia ter empatado. É claro que num Campeonato Brasileiro você precisa de um elenco melhor, mais qualificado, né? De fato, né, a gente está atrás dessas duas equipes, mas não é nada assim de anormal
o tricolor sonhar e desejar um título. Por que não? E essa nova expectativa ela é completamente delirante. E coisas como a gente está assistindo hoje e ontem são, na minha opinião, absolutamente constrangedoras de quem realmente acredita torcer para o Bayern de Munique ou para o Real Madrid. Não é o caso. شخصيتك انا باغي خالد صاحبي بدل Então tá aí, rapaziada. O pós-jogo, o vídeo do Rica Perrone, no qual eu fiz aqui as minhas observações, tá? Não sei se vocês concordam. Só para poder terminar, até coloquei aqui, cara. Ele faz até um ponto, ele tem até ponto válido, né? De fato, existe aí muito da parte do torcedor um caos, né? Tudo nada presta, mandar embora todo mundo. A gente sabe que tem isso, né? O caos das torcidas, né? É claro que depois dos jogos, os youtubers que fazem pós-jogo estão tudo influenciado ali pela emoção e tal. Mas simplesmente falar que o cara tá abrindo a live ali para poder só caçar clique, não. O cara tá ali porque ele quer fazer o pós-jogo do time dele. Acho desnecessária essa fala do Rica, né? Eu acho que também ele usa muito esse vídeo para provocar, para engajamento do próprio canal dele. E aí ele fala de que vive de emoção, mas ele mesmo cria essa emoção, essa reação usando a emoção para falar mal. Uma falta de coerência da parte dele, ao meu ver. Entendeu? Então, assim, galera, eu acho que existe sim exagero, sim, né? Alguns pós-jogos, né? Até anotei aqui. Não é exclusividade do torcedor do Fluminense, nem dos youtubers do Fluminense. Agora, generalizar e desqualificar todo mundo no mesmo pacote, isso é totalmente grosseiro, né? Aí sim eu acho que é enganjar para poder sim ter seu caça-like, seu caça-clique também no seu canal. Beleza, Rick? Então, galera, quem gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos pro próximo. Vamos juntos, saudações tricolores.